Talvez se eu não sabia, alguns de vocês também podem não saber de algumas dessas curiosidades que eu trouxe sobre abdominoplastia. E são 5 curiosidades que eu trouxe hoje. E antes de fazer a abdominoplastia, antes de passar por todo esse processo, eu não tinha ideia de como era o processo, do que era, sobre o que era. Eu só tive contato realmente, conversando com a cirurgiã, perguntando, realmente ali, quando eu tava próximo para fazer um caminho para chegar na cirurgia. Então, antes eu sabia total 0 coisas referente a isso, bem pouco assim, quase nada, e também não tinha nenhuma tipo de experiência com isso. Então, a primeira curiosidade das 5 é que a cirurgia abdominoplastia, ela não é para emagrecer, não é para você tirar peso, apesar de quando o cirurgião tá tirando a pele ali, ele vai pesar, ele vai te mostrar depois, posteriormente, não é esse o objetivo da cirurgia. A cirurgia tem um procedimento para remoção do excesso de pele, então não é nada para poder chegar a um outro peso. Na segunda curiosidade, que foi uma que eu fiz que dentro da minha cirurgia, que foi corrigir o músculo. A médica notou que eu tava com diástase por conta da gravidez. Quando eu engravidei, eu tinha 49 quilos e eu acho que a última pesagem, acho que foi 67, foi alguma coisa assim. Então, tipo, eu era bem magrinha e aí eu peguei muitos quilos, apesar de ter muito contratempo na gravidez. Eu vomitei bastante, eu tive até licença por conta de tanto de passar mal na questão de não parar nada no estômago, eu não consegui ficar bem. Mas mesmo assim eu consegui no final da gravidez engordar bastante, o tanto que o músculo separou. E aí, quando eu fiz a minha abdominoplastia, eu fiz a correção do músculo que estava separado. Então, isso aí, eu sempre sentia uma coisinha meio alta aqui, que aí a médica falou que seria por conta disso. Terceiro, seria a questão do umbigo. Gente, eu acho que a maior parte assim, do umbigo eu achava que era tenebroso. E aí eu achava que a médica ia fazer um novo umbigo, assim, tudo novo. E eu ficava morrendo de medo que tinha aquela história que se desenrolar um umbigo a pessoa morre. Então, mas enfim, eu ficava morrendo de medo dessa parte de mexer no umbigo. E essa cirurgia, ela não mexe com o seu umbigo, ela reposiciona a pele e volta costurando onde era o seu antigo umbigo. Então, seu umbigo continua sendo o mesmo, só que com uma nova pele. Então, por isso que às vezes fica de outra forma e aí você precisa só modular ele. Quando é criança também tem um jeitinho lá pra colocar, né? Mas enfim, que eu acho que é algodão. Gente, uma das partes da cirurgia que é chatinha é a parte de você andar encurvada. Então, essa parte, assim, ela me pegou bastante, que a médica te deixou, eu acho que uns 20 dias andando encurvada. Eu acho que foi até mais. Foi depois de eu tirar o dreno. Acho que foi até acho que foi uns 20 dias ou mais. E aí eu andava encurvada. Então, nos primeiros dias, isso aí era terrível pra mim, porque do mesmo momento que eu ficava com medo de esticar e abrir, eu ficava com muita dor nas costas. E esse requisito, assim, ele é normal, o cirurgião tá passando para poder diminuir tensão, sei lá, abrir, fazer alguma coisa. Então, eu não sabia, eu não tinha ideia que a pessoa andava encurvada. Eu achava que a pessoa andava encurvada porque ela queria real. Não achava assim que era, a médica mandou. Às vezes eu via o pessoal, tipo, na internet, sabe, os famosos. E eu achava que era uma coisa que eles queriam mandar. Não achava que era uma necessidade, um requisito, uma coisa assim, seria bom você andar assim pra você se preservar e tal. Não, eu achava que era puramente que a pessoa ou era mais confortável pra ela, mas não,
Eu percebi que era uma indicação médica e que era preciso, mas parece que o dia não acaba. E dá muita dor nas costas, tá? Muita dor nas costas. Aí eu lembrava assim, às vezes eu via, tipo, um idoso encurvado assim, sabe quando aqueles idosos que eles têm problema na coluna? Eu ficava pensando assim, né? Eles devem sentir muita dor, porque se esforça muito de ficar nessa posição que o corpo não é acostumado. Mas enfim, né? Vamos para a próxima. Para a próxima curiosidade. A próxima curiosidade é que a abdominoplastia, ela tem fama de ser a cirurgia do Brasil, porque ela é referência mundial na cirurgia plástica e ela é uma das mais realizadas, especialmente pelas mulheres, após a gestação. E pra mim, assim, era tão distante isso aí que pra mim não passava na minha cabeça nem que ela era a mais feita no Brasil. Pra mim sempre foi o silicone. Não sei se por conta da necessidade, de eu achar também que eu precisava, que aí eu vi essa necessidade, então vinha mais essa tendência pra mim, mas pra mim não era a parte de abdominoplastia que era, tipo, tida como a cirurgia do Brasil. Mas é considerada a mais feita, então acredito que tem bons profissionais nesse ramo, ligação na abdominoplastia. Então é isso, gente. Se tiverem mais dúvidas, mais alguma coisa sobre a minha cirurgia, só deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom? Até o próximo vídeo.